Bem, pessoal, quero agradecer a todos os nossos queridos, agradecer os nossos queridos ouvintes por sua audiência, carinho da sua atenção. Hoje estamos chegando com mais um vídeo no nosso canal, Professor Janildo Bezerra, onde a gente tem debatido os assuntos relacionados à política. No último vídeo, nós falávamos a respeito da educação. Educação, na verdade, é um dos serviços públicos mais importantes para a sociedade. Infelizmente, a educação no nosso país não tem, na verdade, avançado. É bem verdade que nós precisamos admitir que o governo, as autoridades, até que melhoraram os seus investimentos na educação. Temos hoje os estudantes acesso a livros escolares, transporte escolar melhorou, salário do professor também melhorou. Não podemos negar que houve essas melhorias no que se diz respeito à questão do investimento na parte, digamos assim, básica. Mas o aprendizado não tem tido resultado. O aluno, ele não tem aprendido. Esta é a verdade. E esta problemática do baixo rendimento do aluno nas escolas é angustiante, tanto para o professor, quanto para o diretor, como também para a supervisão, para o governo que quer resultado. O fracasso, o baixo rendimento, a indisciplina é uma realidade. E diante de tudo isso, nós precisamos ter a preocupação de criar políticas públicas que venham sanar esta situação. Não é possível que, depois de tantos investimentos na educação, a gente possa deixar a educação caminhar para esse colapso que está caminhando. Temos que assumir o compromisso com a educação, porque a educação é a fonte, é o bem maior de uma sociedade. O atual governo, na política econômica, fala muito na questão de elevar a economia do Brasil, favorecer as empresas para gerar emprego. Olha, país nenhum conseguirá alcançar voos altos se não investir na educação. A educação é quem vai preparar o cidadão para não somente para o mercado de trabalho, não somente para ele ser produtivo, criativo, mas também para ser um cidadão crítico, posicionar criticamente e assim ele poder produzir mais para o nosso país. A economia vai se alavancar se não tiver políticas públicas relacionadas
à educação. E no vídeo anterior, aqui, eu falava de algumas políticas públicas que poderiam ser feitas para melhorar a qualidade do ensino. Essas políticas passariam por uma política de valorização do professor e uma política de valorização do aluno. Precisamos valorizar o professor para que o professor seja reconhecido na sociedade como verdadeiramente um profissional de valor. Quando nós falamos que somos professores, as pessoas têm logo aquela ideia de que nós, na verdade, somos sofredores. Ou seja, o fato de dizermos que somos professores passa aquela ideia, aquela concepção de que aí está um pobre coitado, um pobre sofredor. Existe aqueles que pensam ideologicamente que a gente, apesar disso, deve ter uma autoestima, que a gente deve se autovalorizar. Olha, veja só, não sei como se pode imaginar ou se pode pensar dessa forma. Olha, não existe. Se não tiver política pública que venha realmente valorizar o professor para ele ter um verdadeiro reconhecimento da sociedade, não adianta apenas ideologicamente você ter uma autoestima ou você se autovalorizar, porque isso não vai resolver a situação, porque o que está impregnado na mente da população brasileira é de que o professor não tem valor. Então a gente tem que fazer com que a sociedade veja o verdadeiro valor de um professor, com políticas públicas para isso, com plano de saúde para o professor. Se o município não tem condições de pagar um plano de saúde particular, poderá criar, uma rede, digamos, do próprio município para dar assistência ao professor, exames cardiológicos, psicólogos, tem um acompanhamento da saúde do professor periodicamente, para que ele esteja bem de saúde, oferecer ao professor esta oportunidade, fazer com que ele tenha uma autoestima e, ao mesmo tempo, a sociedade perceber que o professor é realmente valorizado. E a questão dessa valorização é fundamental. Eu falei também na questão do espaço físico nas escolas, estacionamento para o professor, com câmaras, com vigilância, com segurança dentro das escolas, para combater outro problema sério dentro das escolas, que é o problema da indisciplina, problema da desordem, e que precisa ser enfrentada mesmo de frente, combatendo essa indisciplina, criando leis, estatutos que venha realmente pôr disciplina nas escolas. Então a gente tem que enfrentar esses problemas. E a outra questão é a valorização do aluno. Nós não podemos tratar da mesma maneira aluno que quer estudar, aluno que tem um bom comportamento, que acompanha a matéria, que tem um bom desenvolvimento. Precisamos tratar esse aluno com um devido respeito a ele. Como? Inserindo ele no mercado de trabalho, inserindo essas pessoas no mercado de trabalho, para que eles possam trabalhar, ganhar seu dinheiro, ajudar a sua família,
E esse projeto ser um projeto contínuo, se estender na vida do aluno, na vida desses alunos, até a sua formação, até o término do ensino médio, onde aí esse aluno poderia já ser oferecido a ele um curso profissionalizante, numa área de acordo com a necessidade do mercado, que as empresas estivessem precisando, para formar ele naquela área específica e já encaminhar ele para um trabalho. Aí ele ia ser um trabalhador qualificado e ali ele ia produzir, ia gerar riqueza para o país e até a economia do nosso país iria crescer, porque estaríamos nós com a educação formando profissionais qualificados, produtivos, que ia render riqueza para este país. Então não adianta apenas a gente achar que cortar direito de trabalhador, dar carta branca para empresas e assim essas empresas explorarem esta mão de obra ao seu bel prazer, vai fazer do nosso país uma economia forte. O que vai fazer o nosso país uma economia forte é valorizando a educação, passando primeiro pela educação, enfrentando de frente os problemas da educação. Com políticas como estas, a gente, no futuro não muito distante, estaremos fazendo do Brasil uma grande nação. Agora, dessa forma, fica difícil a gente ter a esperança de termos um Brasil realmente decente. Sem educação não dá. Sem políticas públicas voltadas para a educação não dá. Através da educação, nós podemos gerar desenvolvimento na área econômica, nós podemos gerar até segurança, porque trabalhar a educação conectada também com a segurança pública. Então, são estas as minhas palavras, minha opinião, Eu ainda estou projetando, inclusive, quem sabe, ter a oportunidade, se o povo me der, de entrar na política para implantar essas propostas. Aqui eu deixo essa minha opinião e quero aqui dizer que elas são sinceras, verdadeiras. Prioridade é a educação.